Hoje chegamos à 10ª praga. A 10ª praga. Temos estado a caminhar no livro de Êxodo e, juntamente com o cumprimento dessa 10ª praga, cumprem-se várias promessas que Deus tinha feito ao povo, promessas recentes e promessas antigas, algumas com mais de 4 séculos. Então é um dia histórico na vida do povo de Israel e na história da redenção. É um dia histórico. Vejam, a nossa vida cristã, ela vive à base das promessas de Deus. Daquilo que Deus diz que vai fazer. Por isso é que somos chamados a exercer fé. Somos chamados a exercer confiança naquilo que Deus fala, que Ele diz que vai fazer. Algumas destas promessas já foram cumpridas, como a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para fazer a sua obra de redenção, de expiação dos pecados, através da sua morte e ressurreição. Outras ainda estão por se cumprir. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos e consumar o seu reino junto do seu povo, nos céus, nos novos céus, na nova terra. Estas são grandes promessas. A primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, são duas grandes promessas e estão ligadas à história da redenção, à grande história que Deus está a desenrolar para a salvação da humanidade. Agora, há muitas outras promessas ligadas às nossas vidas como povo de Deus, seja coletivamente e também individualmente. Por exemplo, Jesus disse, Ele prometeu que Ele edificaria a sua igreja. Coletivamente Ele prometeu isto à igreja e Ele tem vindo a fazer isso, tem vindo a edificar a sua igreja. Vimos isso em Atos, como Ele fez crescer a igreja por várias línguas e nações. Mas não vemos só em Atos. Vemos ao longo da história missionários serem enviados para vários lugares do mundo. Vemos missionários serem enviados para Portugal, para o Algarve, e plantarem igrejas como a Ação Bíblica de Faro, por exemplo. Mas isto não é só histórias de missionários ou só de outros que vieram anteriormente. Nós temos visto Jesus edificar a nossa própria igreja local. Então é uma promessa para o povo de Deus, mas é uma promessa na qual nós temos que descansar. É uma promessa que nós temos que orar por ela, pelo seu cumprimento. E é uma promessa que, a partir da oração, a partir da fé de que Deus vai fazer acontecer, nós vamos agir em função disso. E eu já estou a dar aqui spoiler da parte das aplicações. Já estou aqui a inverter, mas não faz mal. Vejam, imaginem, nós oramos aqui nas reuniões de oração, etc. Nós oramos em casa para que a igreja crescesse. O que é que aconteceu? A igreja cresceu. E a igreja de facto tem crescido muito rápido. E estamos-nos já a ajustar. Esse crescimento rápido implica ajuste, implica adaptação. Nós oramos por crescimento e Deus respondeu. O problema é que nós, quando vamos orar a certo tipo de coisas, nós oramos com mais incredulidade do que com fé de que Deus de facto pode fazer. E Deus respondeu. Seja trazendo pessoas novas, seja por meio de bebés. Vejam, há mais de 10 bebés na igreja. Nós nunca tivemos isso, simultaneamente. E eu não estou a falar das crianças pequenas, eu estou a falar de crianças de 3 anos para baixo. Bebés. E já agora, os pais têm vindo a fazer um bom trabalho. E eu quero reforçar isso. Aproveita e deixa. Quando o bebé começar a balbuciar ou a chorar mais, levantem para que a congregação possa estar concentrada. E esta é a fase de adaptação das pessoas para a presença de tantos bebés e dos pais nessa nova fase da vida. Mas vejam, essa é uma forma de crescimento e, na verdade, eu acredito que essa é a principal forma de crescimento. Através dos filhos. Porquê? Porque são as pessoas com quem nós temos mais tempo como pais e que podemos melhor discipular. Okay? Então nós temos visto Deus acrescentar uma promessa que Ele fez para a sua igreja. E nós devemos nos apropriar dessas promessas. Há muitas promessas. E os puritanos, que eram um movimento de cristãos que lutavam pela pureza da igreja na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, eles eram conhecidos pela sua piedade, ou seja, pela sua consagração, pela sua grande devoção a Deus. Para eles, as promessas de Deus presentes nas Escrituras tinham um plano central na sua fé.
tanto no fundamento da fé, como para os momentos de aflição, como para a vida devocional, eles falavam constantemente das promessas de Deus. E faríamos bem nós em estudar mais as promessas de Deus para nós encharcarmos os nossos corações, as nossas mentes com aquilo que Deus promete, para alimentarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa adoração, a nossa alegria, a nossa obediência. Termos as promessas de Deus diante dos nossos olhos, constantemente, através de um exercício intencional de trazer essas promessas, está intimamente ligado com a nossa forma de viver a vida cristã. Nós não podemos esperar viver uma vida cristã de obediência, de fé, de esperança, de amor, uma vitalidade fervorosa da nossa vida cristã, se não colocarmos intencionalmente as promessas de Deus diante dos nossos olhos. No entanto, o problema é que por vezes nós mal conhecemos as promessas de Deus. Ou então temos dificuldade em esperar pelo seu cumprimento ou de acreditar nelas. Nós facilmente somos tomados pela incredulidade. E a incredulidade é um grande problema, porque a incredulidade rouba a nossa alegria. Rouba o nosso contentamento, rouba a esperança e vivemos vidas cristãs medíocres, marcadas pela murmuração e pela desobediência, deixamos de olhar para as coisas boas que Deus faz e sobrevalorizamos aquilo que achamos que está mal aos nossos próprios olhos. E deixamos de ver a beleza daquilo que Deus faz. O texto de hoje vai nos relembrar que Deus é um Deus de promessas, que as cumpre. E que somos chamados a crer nelas e esperar no seu cumprimento em obediência àquilo que Deus pede de nós. E reparem na seguinte citação de um puritano chamado Thomas Brooks. Ele diz assim: 3 coisas são chamadas de preciosas nas Escrituras. O sangue de Cristo é chamado de sangue precioso, 1 Pedro 1,19. A fé é chamada de fé preciosa, 2 Pedro 1,1. E as promessas são chamadas de preciosas promessas, 2 Pedro 1,4. Então o nosso Deus é um Deus de promessas preciosas e valiosíssimas. E Ele não é homem para mentir, como nós vamos ver no nosso texto de hoje. Promessas da grande história da redenção, como a vinda de Jesus, a primeira e a segunda. Promessas para a coletividade, como Jesus disse que ia edificar a igreja. Mas promessas também para nós individualmente. Que o Senhor é o nosso pastor, vai nos conduzir a pastos verdejantes, que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará lá connosco. Promessas individuais. Vamos então, convido-vos a abrirem em capítulo 12 de Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, e vamos ler para já os versículos 29 a 33. 29 a 33. Eu peço desculpa às mães que amamentam, porque ainda não temos o ar-condicionado naquela sala. Estamos à espera de orçamentos para tratar disso. Portanto, há de chegar o dia. E está muito calor. Versículo 29. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios. E houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então de noite o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meu povo, vós e os israelitas, e de cultuar ao Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes. Ide e abençoai a mim também. E os egípcios insistiam com o povo, com pressa de expulsá-lo da terra, pois diziam: vamos todos morrer. Então a noite trágica anunciada chegou. A noite trágica anunciada chegou. O destruidor, o anjo destruidor, reivindicou a vida dos primogênitos dos egípcios. Todas as famílias egípcias viram os seus primogênitos serem feridos de morte. Ninguém escapou. Fosse alguém do topo da sociedade, como o faraó, ou alguém do mais baixo da sociedade, como o filho de um prisioneiro que estivesse no cárcere. Ou seja, o drama instalou-se em cada casa. O terror e a angústia da morte tirou da cama pais e mães com o seu coração rasgado, em desespero e angústia, num choro como nunca houve nem nunca haveria depois na terra do Egito, como Deus disse que aconteceria. E tocado pelo martelo do juízo divino de Deus, o faraó então deu 6 imperativos, 6 ordens. Reparem: levantai-vos, saí,
ide cultuar, levai os rebanhos julgado, ide, abençoai-me. O faraó não estava só a permitir que eles saíssem. O faraó estava a exigir que eles saíssem. Vão, ide, levai. O faraó finalmente atendeu às exigências de Deus, sem negociações como ele tinha feito antes. Os termos de Deus, definidos por Deus, agora o faraó estava a dizer, vão, façam. Aqui terminaram as negociações. O faraó, ferido por Deus, mandou que eles saíssem. Foi-lhes absolutamente inútil resistir à vontade de Deus. As coisas aconteceram exatamente nos termos de Deus, como sempre é. Mas, ele ainda pede a bênção de Deus. Olha, vão e abençoem. Que descaramento. Será que finalmente o faraó se arrependeu? Será que finalmente ele se chegou a Deus em contrição e fé? Parece que sim. Não. Ele queria o fim das consequências do seu pecado. Ele queria o fim da dor da sua obstinação e teimosia. Tanto é assim que pouco depois de ele deixar o povo sair, o que é que ele faz? Manda o seu exército perseguir o povo. O seu caráter está lá na mesma. O seu caráter volta ao de cima. Ele vai persegui-lo para matá-los. E é apenas travado pelo milagre que Deus faz de fechar o mar sobre aquele exército. Agora, não só o faraó exigiu a saída do povo, mas também o povo egípcio exigiu, insistiu, instou, expulsou o povo israelita. E para que eles saíssem com pressa. Eles tinham medo do que mais poderia vir a acontecer. A presença dos israelitas era um perigo no meio deles. Eles tinham que ir embora de uma vez. Então vamos continuar a leitura. Mais coisas que Deus disse que aconteceriam vão acontecer. Então vamos ver versículos 34 a 36. Assim o povo recolheu a massa antes que fermentasse, carregando as amassadeiras amarradas nas suas roupas sobre os ombros. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. O versículo 34, depois ligado com mais à frente o versículo 39, explica o propósito de eles utilizarem pão sem fermento durante a festa dos pães asmos. O povo de Israel seria lembrado não só do cumprimento da ação libertadora de Deus, face ao domínio egípcio, mas também seria lembrado de como os egípcios os instaram a sair às pressas da terra. Os israelitas seriam também lembrados do cumprimento da promessa de que Deus tinha feito, que eles ao saírem iriam despojar os egípcios, iriam levar as riquezas dos egípcios. O que é que os hebreus fizeram? Obedeceram. Obedeceram a orientação de Moisés e foram ter com os seus vizinhos pedir joias de prata, joias de ouro e pedir roupas. Os israelitas foram e obedeceram. E Deus agiu. O Senhor inclinou o coração dos egípcios para eles darem das suas riquezas. O Senhor tornou o povo israelita favorável aos olhos do povo egípcio. E este despojo que eles levam, estas riquezas que eles levam, iria restituir aos israelitas aquilo que lhes foi privado por causa da opressão e da escravatura, mas também lhes daria aquilo que eles precisariam para adorar a Deus, para construir o tabernáculo. Só que antes disso eles têm um pequeno desvio. Ao invés de usarem os dons que Deus lhes deu destes despojos e reservarem para a adoração a Deus, eles tiram desses despojos e fazem o quê? Um bezerro. Mas essa é outra pregação. Então, o povo obedeceu, Deus agiu, chegou a hora de sair. Versículos 37 a 42, vamos ler. Os últimos por hoje. E os israelitas viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Também subia com eles uma grande mistura de pessoas e uma grande quantidade de gado em rebanhos e manadas. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito. Como haviam sido expulsos do Egito sem tempo de parar e preparar a comida, a massa ainda não havia fermentado. O tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. E ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os israelitas através das gerações. O versículo 37, que fala que eles foram de Ramsés para Sucote,
Marca o início do relato da viagem de Israel em direção à terra de Canaã. Marca o fim da escravatura no Egito. Então eles foram de Ramsés, que era aquela cidade que nós vimos lá atrás, que era a cidade que eles estavam a construir para o faraó, e foram numa viagem que durava um dia para Sucote. Agora, temos aqui muitas discussões relativamente ao número de pessoas que saíram do Egito. O número relatado de 600 mil homens, sem contar com mulheres e crianças, é muito grande. Okay? O livro de Números vai afirmar, no livro de Números chama-se Números porque eles fazem um censo no início e depois fazem um censo no fim, o povo que saiu, depois o povo que vai entrar na Terra Prometida. Então, entraram 603.550 homens guerreiros, homens de guerra. O número igual que é registrado no primeiro censo de Números, em Êxodo 38, 26. E é muito parecido ao número do terceiro censo registrado em Números 26, 51. Então, quase 40 anos depois do primeiro censo de Números. Agora, haver 600 mil homens guerreiros implica que mais mulheres e crianças e homens idosos ou jovens demais que não fossem ainda guerreiros, significa que o povo deveria ter em torno de 2 milhões de pessoas. E para alguns isso é um problema. Existem 3 principais objeções que são levantadas em relação a este número real de israelitas que foram libertados do Egito. A primeira diz que é difícil imaginar tantas pessoas sobreviverem no deserto por 40 anos e estarem no deserto de forma tão organizada e andarem de forma tão organizada como andaram. Uma segunda objeção vai sugerir que as evidências arqueológicas da população total da Terra Prometida, logo depois do Êxodo, apontam para um número bem abaixo de 2 milhões. Como é que a Terra poderia suportar tanta pessoa? Por fim, uma terceira objeção afirma que alguns dos números, em geral, podem refletir anomalias matemáticas e que a proporção entre homens e adultos primogénitos, que está relatada depois em Números, no início de Números, é de 27 para 1. Ou seja, são muito poucos primogénitos face ao número de homens que existe. E existem 4 propostas como resposta a estas objeções. A primeira proposta é que este número de 600 mil deve ser tomado como literal, como um valor nominal. Então o povo teria sido, assim, sustentado e protegido no deserto pela presença sobrenatural, pela provisão milagrosa de Deus. Por isso é que se explica que tanta gente tenha sobrevivido no deserto. É afirmado também que a terra prometida na antiguidade poderia ser diferente daquilo que é hoje. Mais fértil, mais próspera, e então teria permitido a instalação de um número tão grande de pessoas ali. E por fim, o número de primogénitos corresponde apenas ao número que nasceu durante o período de 13 meses desde o Êxodo. Daí essa diferença de 27 para 1, porque está apenas a referir-se a um curto espaço de tempo. Esta é uma proposta que diz, é literal, foram 600 mil. Uma segunda proposta diz, os números devem ser tomados pelo seu valor nominal, ou seja, literal, mas correspondem à população de Israel numa data posterior, só no tempo de Davi. Esta proposta tem muito pouca aceitação, por isso descartamos-la já. Terceira proposta. Os números foram alterados devido a um erro de interpretação dos escribas, ao escreverem acerca da palavra hebraica elep. A palavra hebraica elep pode ser traduzida por 1000, por grupos ou por clãs. Então, de acordo com essa hipótese, teria havido um total de 598 famílias, ou seja, 600, arredondado 600 famílias, e por isso um total arredondado de 5.500 guerreiros. Ou seja, uma população de 20 mil pessoas. Uma quarta hipótese, os números são simbólicos. São apenas simbólicos. Eles estariam baseados num valor numérico simbólico, atribuído a cada uma das letras do alfabeto hebraico, ou estariam ligados a períodos astronómicos associados às 12 tribos de Israel. Okay? Aqui entra no misticismo judaico. 4 hipóteses. O que é que nós devemos ter em consideração aqui? E eu trouxe estas informações com propósito. O que é que nós devemos ter em consideração aqui? Uma vez que estes números afirmam que são dados de um recenseamento, que são dados de um censo, a pressuposição da leitura natural do texto é qual? É que estes números têm que ser tidos em conta como sendo literais, o seu valor nominal. Ou seja, foram 600 mil homens que saíram do Egito. Qual foi a promessa que Deus deu a Abraão?
que ele teria uma descendência tão inumerável como o quê? Como as estrelas do céu, a areia do mar. O povo entrou como 70 e saiu com 2 milhões. Deus cumpre as suas promessas. Pode ser milagroso? Pode. Mas se nós colocarmos em causa um número destes apenas pelo facto de ser pouco provável, que só pode ser explicado pelo aspecto sobrenatural da intervenção de Deus, então o que é que nós temos que fazer com o resto das coisas que são sobrenaturais na Bíblia? O que é que fazemos do nascimento virginal de Jesus ou da ressurreição de Cristo? Agora, juntamente com esta multidão, vão pessoas também que não são israelitas. Pessoas de outros povos. Cá está Israel a já ser uma bênção para outras nações. E uma grande quantidade também de gado. Lembram-se que Deus exigiu que o gado também fosse e que o faraó tentou negociar. Cá está. Chegou o tempo de sair. Uma saída grandiosa. Uma saída à pressa. Sem tempo de ter massa levedada. Sem ter tempo de comida preparada. Por isso é que eles têm que celebrar para sempre a festa dos peixes sem fermento. Porque eles tinham que sair logo. O povo egípcio instou para que eles saíssem rapidamente. Deus salvou-os. Deus demorou 430 anos, mas quando chegou a hora, chegou a hora. Muitos desses 430 anos foram anos de sofrimento. Mas o dia chegou, o povo saiu da terra do Egito. Um dia que foi precedido por uma noite de vigília, em que as famílias israelitas certamente estavam acordadas, tomaram a Páscoa, ficaram à espera do cumprimento daquela promessa. Uma noite em que se começou a ouvir gritos da vizinhança, gritos de uma nação inteira, gritos de pais angustiados com o coração rasgado por causa da morte dos seus primogênitos. Uma noite de vigília das famílias israelitas, uma noite de vigília dos egípcios, uma noite de vigília do Senhor, que agiu em juízo e em redenção nessa noite. Um Deus que cumpriu as suas promessas. O que encontramos no nosso texto de hoje tem um paralelo muito próximo com os anúncios que foram feitos anteriormente. Há muito poucas diferenças com os anúncios que foram feitos antes. O que nós temos aqui é a execução, é fazer acontecer aquilo que tinha sido anunciado e prometido. Deus anunciou o que faria e cá está o que aconteceu. Então o autor de Êxodo relata-nos aqui exatamente através destas muitas semelhanças daquilo que foi anunciado, e ele vai usar expressões, construções das frases muito semelhantes àquilo que foi anunciado em relação àquilo que Deus prometeu, exatamente para enfatizar, chegou o momento, Deus está a cumprir. Vejam, o Senhor prometeu juízo para vergar a vontade do faraó, e o juízo veio. Encontramos essa promessa feita a Moisés no encontro que ele teve com o Senhor logo na sarça ardente. Em Êxodo 3, 19 e 20, em que diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. Isto foi o que Deus prometeu a Moisés. Mais ainda, antes do primeiro encontro do faraó com Moisés, Deus tinha dito a Moisés assim: então dirás ao faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te disse, deixa o meu filho ir para que me cultue, mas recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho primogênito. Deus voltou a colocar essa promessa diante de Moisés de que o faraó deixaria o povo ir depois da primeira recusa que o faraó tem. Moisés ficou desmotivado, mas Deus disse: agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará da sua terra por causa de uma poderosa mão. Êxodo 6:1. Promessa anunciada, reiterada, repetida. Depois desta promessa feita a Moisés, ela é feita ao povo, ok? No geral. Vejam, em Êxodo 6, 6 a 8, diz assim: eu sou o Senhor, eu vos tirei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da mão da escravidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. E reparem nos verbos que estão no futuro, é uma promessa: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Eles não deram ouvidos. Não deram ouvido a esta promessa. O sofrimento pelo qual eles estavam a passar sobre a mão pesada do faraó fez com que a sua incredulidade reinasse em vez da fé e da confiança nas promessas que Deus fez. O sofrimento toldou-lhes a fé. Eles não creram nas promessas. E Moisés estava lá, Moisés viu.
E Moisés deixou-se desencorajar por esta atitude do povo, pela incredulidade do povo. Moisés ouviu da parte de Deus, então, mais uma repetição da promessa. Êxodo 7, 3 a 5. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó, multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o faraó não vos ouvirá. Colocarei a minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. E eu repeti estas promessas todas. Porquê? Exatamente para enfatizar que Deus foi repetindo as promessas ao seu povo, a Moisés, mais do que uma vez. As promessas tiveram que ser reiteradas. Moisés e Arão creram nessas promessas e agiram. Tanto que, a meio das pragas, face a todas aquelas recusas, aquelas idas e vindas do faraó para a frente e para trás, não, eu vou-vos deixar ir, não, vocês podem ir. Epá, o faraó, Moisés e Arão tinham todos os motivos para ficar desencorajados. Tinham todos os motivos para dizer, olha, isto não vai acontecer, vamos desistir. Não, eles creram, eles foram até ao fim. Envolvidas 10 pragas, incluindo o sofrimento terrível da morte do filho dos primogênitos, dos filhos primogênitos, nós estamos diante do cumprimento destes anúncios. O faraó não deixou o povo sair, mas por meio dos prodígios operados pelo Senhor, finalmente, humilhado, ele não só deixou como ele exigeu que o povo de Israel saísse. O faraó percebeu quem manda. O faraó percebeu que só Yahweh é o Senhor. E lembram-se aqui daquela pergunta cheia de arrogância, cheia de altivez e de orgulho, de desdém, que o faraó fez a Moisés na primeira abordagem que Moisés teve com o faraó? O faraó disse assim, quem é o Senhor para que eu atenda à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Pois muito bem, o Senhor vai se apresentar. O Senhor apresentou-se e o faraó deixou o povo ir. O faraó sabe que Yahweh é o Senhor. Ou seja, a conclusão da história foi absolutamente inútil, estulto, e daí o livro de Provérbios, que sempre faz comparação entre quem é sábio e quem é estulto, quem é tolo. Foi completamente tolo da parte do faraó a tentar resistir arrogantemente contra Deus. Ele agora conheceu o juízo divino para seu próprio mal. Porque aquilo que Deus diz, Deus cumpre. O povo de Israel, também tocado pela incredulidade, foi pegado pela mão de Deus, porque Deus é um Deus que ama o seu povo, mesmo que o seu povo passe por fases de incredulidade. Deus pegou o povo pela mão e misericordiosamente foi fazendo acontecer aquilo que ele diz que ele prometeu. E o povo começou a ver as pragas a acontecer e começou a crer. Começou a ver que os egípcios sofriam aquelas pragas e eles não. Que o gado deles morria e o deles não. Eles viram a diferença, eles começaram a crer em Deus. Eles começaram a ver quem é Deus. E lembram-se, não só Faraó tinha que saber quem é Deus, os egípcios tinham que saber quem é Deus, o povo de Israel também teria que saber quem é Deus. Esse é o livro da revelação da identidade de Deus. Deus revela-se. Então, o povo aqui foi levado da incredulidade para a fé. Agora cá está o povo, 430 anos depois, a caminhar livre da opressão egípcia, livre da escravatura, em direção à terra prometida. E com os bens dos egípcios. Exatamente como Deus tinha prometido ao patriarca Abraão. Lembram-se da promessa, a famosa promessa? Diz assim, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação à qual ela terá de servir. Depois sairá com muitos bens. Mas há mais. O Senhor também fez uma outra promessa a esse patriarca. Não só eles iam despojar os egípcios, mas o Senhor também prometeu que eles seriam uma grande nação. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Passados 400 anos, encontramos cerca de 2 milhões de pessoas a saírem do Egito. Entraram 70, saíram 2 milhões. Nesse mesmo diálogo de Deus com Abraão, há uma outra promessa que é feita. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é que aconteceu com o faraó e com os egípcios que amaldiçoaram o povo? Foram amaldiçoados. Deus cumpriu as suas promessas.
Promessas atrás de promessas cumpridas. Promessas de livramento e promessas de juízo. Promessas de bênção e promessas de maldição. O povo foi liberto conforme prometido. O Egito foi julgado conforme prometido. Israel vai acabar por chegar à terra de Canaã como nação, cumprindo mais essa promessa. Onde, depois de muitas voltas e acontecimentos, uma outra parte da promessa que foi feita a Abraão nesse famoso capítulo 12, que diz: todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Cumpre-se. Anos envolvidos, circunstâncias envolvidas, exílios, reis que caem, reis que se levantam. Acontece. Jesus Cristo, Deus feito homem, israelita, nascido em Israel, morto em Jerusalém, descendente de Abraão, através da sua morte e ressurreição, derrota e despoja não os egípcios. Ele derrota e despoja, conforme nós podemos encontrar em Colossenses 2,15. Ele despojou as hostes espirituais da maldade. As mesmas hostes que atuaram no faraó. A serpente que atuou no faraó para destruir a descendência da semente da mulher que foi prometida a Eva, que traria a salvação. Jesus Cristo libertou o seu povo de uma escravidão pior do que a egípcia. A escravidão do pecado, e transportou para o reino do seu amor, como lemos mais cedo em Colossenses 1. É exatamente por causa de Jesus que todas as promessas de Deus dirigidas ao seu povo têm garantia de cumprimento. Aquele famoso texto, 2 Coríntios 1,20, diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. E a primeira delas, a primeira e a mais importante das promessas, é a promessa do perdão dos nossos pecados e salvação para todo aquele que crê em Cristo. Essa é a principal. Quem crê em Cristo, promessa, tem a vida eterna, João 3,16. Quem invoca o nome de Jesus, tem a promessa de ser salvo, Atos 2,21. Havendo arrependimento e confissão de pecado, a promessa de purificação de todo o pecado, através da obra completa de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 9. E assim todos os nossos pecados, mesmo os mais hediondos, aqueles dos quais nós mais nos envergonhamos, eles se tornam mais brancos do que a neve. Promessa em Isaías 1,18. Há muitas promessas que Deus nos faz na Bíblia. Por exemplo, Deus promete-nos crescimento espiritual. Filipenses 1,6, eu estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. A obra de santificação que Jesus começou na nossa vida, Ele vai fazer acontecer. Vai fazer frutificar. Vejam esta promessa no Salmo 1,3. Ele, que é o bem-aventurado, será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Promessa de crescimento, promessa de fruto. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Deus disse que se nós o buscássemos de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Há crescimento espiritual, há desenvolvimento na fé, há maturidade na fé, porque Deus nos promete. Ele promete-nos ainda que podemos ser vitoriosos na nossa luta contra o pecado. Porque todos nós lutamos com o pecado. Tu lutas com o pecado. Tens pecados com os quais tu lutas. Eu tenho pecado com os quais eu luto. E Ele promete-nos que podemos ser vitoriosos. Famoso texto de 1 Coríntios 10. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele providenciará uma saída para que a possais suportar. Mas Deus promete que vai cuidar de nós. Deus promete que vai prover para nós. Jesus disse: priorize o meu reino. Priorize o meu reino. E eu vou cuidar das demais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Estamos com ansiedade por causa das circunstâncias da nossa vida. O apóstolo Pedro diz o quê? Lançai sobre ele as vossas ansiedades e Deus fará o quê? Qual é a promessa? Ele cuidará de vós. Deus promete responder às nossas orações. Jeremias 33,3. Clama a mim e eu te responderei. Jesus diz: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Mateus 7,7. Ou então 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nos ouve. Mais promessas. É-nos prometido paz e consolo.
no meio das dificuldades e das tribulações, no meio do sofrimento e da dor. A sua própria presença, Ele promete que estará connosco no vale da sombra da morte. A nossa mente e o nosso coração podem ser preenchidos, podem ser protegidos e guardados por uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 6 e 7. Seremos consolados em toda a tribulação, 2 Coríntios 1,4. Jamais seremos abandonados nem desamparados, Hebreus 13,5. Pois Ele estará connosco até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Ele estará connosco no meio da dor. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus prometeu que Ele mesmo edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus 16, 18. Jesus prometeu que purificaria, faria uma limpeza na sua igreja para apresentá-la gloriosa, santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5. Diante da injustiça que vivemos muitas vezes, Deus também nos deixa promessas. Diz assim: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, e eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Ele é o Deus que promete lugar pelo oprimido e pelo injustiçado. Salmo 103, 6. Ele retribui àqueles que perseguem o seu povo, 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Deus promete-nos preparar um lugar na eternidade. Um lugar onde não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais choro e não há mais dores. É uma promessa. Apocalipse 21, 4. Eu poderia continuar a listar inúmeras promessas. E veem como estas promessas nutrem a nossa fé, alimentam a nossa esperança. Deus deu imensas, inúmeras promessas. E Deus vai cumpri-las. Agora, como é que sabemos disso? Como é que sabemos que vai acontecer? E quando parece que as coisas não são bem assim, porque as coisas de facto não estão a acontecer bem assim, conforme parece que a Bíblia promete, e se a paz não vem, e se as necessidades estão ali, eu estou a dedicar-me ao reino de Deus e as necessidades estão lá presentes, como é que sabemos que Deus vai cumprir? Algo que nós aprendemos acerca do texto de Deus é que as promessas de Deus se cumprem. Esse cumprimento pode levar tempo, mas ele cumpre-se. Pode sofrer sob as intenções e as maldades de outros, mas elas cumprem-se. Pode-se orar dia e noite, pode-se clamar dia e noite, pode-se clamar com lágrimas nos olhos e no meio da dor, com o coração apertado, mas elas cumprem-se. Os israelitas clamaram durante algum tempo para que Deus os livrasse e demorou para chegar, mas chegou. E reparem como Deus é soberano, como Deus cumpriu, no tempo certo, no tempo determinado, cada uma das promessas que tinha feito a Abraão. Vejam, o nosso texto de hoje está recheado de promessas, está cheinho delas. Ou, aliás, está cheinho do cumprimento das promessas que Deus fez. Agora, por isso eu quis destacar e repetir as várias promessas que Deus foi fazendo a Moisés, que fez a Abraão, que fez ao povo. Antes do cumprimento das promessas, nós temos os textos de anúncios das promessas. E é aí que está o ponto da questão que a nós nos diz respeito. E enquanto nós não fizermos uma divisão entre duas coisas, vamos ser imaturos na forma de lidar com a questão das promessas de Deus e o nosso contentamento em Deus. Ou seja, no que a Deus diz respeito, a coisa é simples. Ele é soberano, Ele controla todos os eventos, todos os desenvolvimentos, de acordo com os seus decretos, e as coisas acontecem, dê ela por onde der. Jonas, faz o que quiseres, vai por onde tu quiseres, tu vais lá ter a Nínive e acabou. O faraó, faz o que tu quiseres, tu vais vergar o teu coração. Deus é soberano, as coisas, deem as voltas que derem, vão acontecer. Tudo acontece conforme aquilo que Ele planeou. Quem diz isto é a Bíblia. Isaías 46, por exemplo, diz: sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Então isto é o que a Deus diz respeito, a sua soberania. Ele fez a promessa e Ele vai fazer acontecer, vai arranjar os acontecimentos, as circunstâncias da vida e trazer as coisas no tempo certo. Agora, o que é que a nós nos diz respeito? O que é que diz respeito a ti? Crer e esperar em obediência. É isto, é simples. Duas coisas, que podem ser mais ou menos três. Crer e esperar em obediência. Vejam, o caminho da incredulidade não é um caminho muito frutífero. O caminho da incredulidade coloca-nos do lado de fora da alegria.
Coloca-nos do lado de fora de uma vida de obediência. Coloca-nos do lado de fora de uma vida de adoração. A estrada onde a incredulidade nos coloca é a estrada da murmuração, do descontentamento. Isto está a acontecer, não está, porquê é que me acontece isto? Porquê é que tanta demora? Basta olharmos para a forma como o povo reagiu à mensagem de Moisés depois do faraó ter sobrecarregado com mais trabalhos. Eles não ouviram Moisés, eles não acreditaram na promessa, eles foram reclamar. Pessoas contaminadas por incredulidade são pessoas reclamonas. Sabem aquele anão dos 7 anões, que é o resingão? Isso é um crente que não tem fé nas promessas de Deus. São pessoas descontentes e murmuradoras. E especialmente elas tornam-se ainda mais amargas com aqueles que vivem nessas promessas e que falam dessas promessas. Já o caminho da fé nas promessas de Deus coloca-nos numa estrada. A estrada da obediência e a estrada da adoração. Olhem para o povo também mais uma vez que aprendeu o caminho da credulidade, da fé. Olhem para o povo que após de ver Deus agir por meio das pragas, quando ouviu aquilo que Deus ia fazer na 10ª praga, o que é que eles fazem? Eles adoraram a Deus e fizeram tudo conforme Moisés lhes disse. Quem acredita de verdade naquilo que Deus promete, adora a Deus por causa dessa promessa bendita que está a ser colocada à sua frente e não tem outra coisa a fazer a não ser adorar a Deus por tamanha promessa e vai fazer tudo o que Deus pede. Vai obedecer a Deus. Porquê? Porque a obediência aqui, e aqui entra um ponto que eu quero que vocês guardem. Vejam, a confiança no cumprimento das promessas de Deus não é ficar sentado à espera que as promessas aconteçam, à espera que as coisas se desenrolem à minha frente. Não. É uma espera ativa, é uma confiança ativa, é uma confiança que obedece. Por exemplo, vimos como o povo recebeu a promessa de despojar os egípcios. Eles podiam muito bem ficar à espera que os egípcios fossem bater à sua porta e fossem, está aqui o ouro, está aqui as roupas, está aqui a prata. Eles podiam ter feito isso. O que é que Deus lhes disse para fazer? Vão e peçam aos vossos vizinhos. Peçam às vossas vizinhas. E Deus agiu soberanamente. Lembram-se? Aquilo que diz respeito a Deus, lá em cima, na sua soberania, Deus inclinou o coração do povo. Deus fez com que o povo de Israel fosse visto com favor diante dos olhos dos egípcios. Mas o povo hebreu teve que obedecer essa orientação. Então, quem é que agiu aqui? Deus agiu por meio da instrumentalidade, da obediência do seu povo para fazer concretizar os seus planos soberanos. Como é que isto tem a ver com o nosso dia-a-dia? Se nós não temos o que comer e Deus promete cuidado e provisão, é a verdade, já aconteceu. Deus pode tocar no coração de alguém e fazer compras, ir à porta dessa pessoa, bater à porta, tocar a campainha e levar comida àquela pessoa respondendo à oração daquela pessoa. Já aconteceu, é verdadeiro. É um milagre de Deus, Deus faz isso. Amém. Mas Paulo escreve Tessalonicenses também, porque os Tessalonicenses estavam à espera que Jesus viesse a qualquer altura, deixaram os seus trabalhos, já que Jesus vai vir, não vou trabalhar. E por isso Paulo vai dizer, quem não trabalha, também não coma. Ou seja, Deus promete suprir necessidades nossas e dá-nos promessas, mas Ele muitas vezes usa a instrumentalidade da nossa própria obediência. Ou seja, Deus pode suprir sobrenaturalmente, por exemplo, o nosso alimento, mas não em detrimento da nossa inatividade intencional e preguiçosa. Ok? Mas Deus prometeu que eu darei fruto espiritual. Serei como uma árvore plantado junto às águas, que no tempo certo dá fruto e cujas folhas não murcham. Mas o instrumento que será utilizado é o de eu permanecer em Cristo. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, então dareis fruto. Mesmo no Salmo 1, onde diz que o homem que está à beira do rio, ele tem que estar à beira do rio. É o homem que medita na lei de Deus de dia e de noite. É o homem que não se senta nas conversas mundanas, da cosmovisão, da atualidade, de uma forma de ver a vida contrária àquilo que Deus diz. Então, há a instrumentalidade de fazer germinar, fazer crescer o relacionamento com Cristo.
meditando na lei de Deus, sendo consistentes numa vida de oração, não deixando de congregar de forma a ser estimulado às boas obras. Hebreus, o autor de Hebreus diz, não deixem de vos congregar como é costume de alguns. Ele vai dizer no versículo anterior, vocês juntem-se para vocês estimularem uns aos outros às boas obras. Então não esperemos ter boas obras, ter fruto, ter crescimento, desenvolvimento espiritual, se não nos juntarmos em igreja local. Deus cumpre a sua promessa de nos fazer crescer pela instrumentalidade da nossa obediência. Porquê é que nós oramos? Nunca perguntaram isso? Já perguntaram. A mim, pelo menos. Porquê é que oramos? Se Deus decretou, se Deus tem o fim certo, se estes vão ser salvos, se aquela pessoa vai ser curada ou se vai morrer desta doença, se Deus já tem a sua vontade e ninguém pode travar a mão de Deus, como nós lemos também em Daniel, então do que é que serve orar? Para que é que eu vou orar? Porquê é que nós oramos? A questão é que Deus decide fazer as coisas acontecer pela instrumentalidade da nossa oração. Deus determina não só o fim, mas o meio. Deus determina não só o que vai acontecer, mas a forma como isso vai fazer acontecer. E quando nós oramos e Deus age, o que é que acontece? Nós sentimos-nos parte da ação de Deus. Sentimos que fizemos parte daquilo, que aquilo também é nosso. Que nós orámos por anos e anos e anos por este irmão se converter. Ele converte, nós sentimos parte daquilo, parte daquela ação de Deus. A nossa alegria é muito maior. A nossa fé aumenta exponencialmente porque vimos o agir de Deus na primeira fila. Nós nos alegramos em Deus. A nossa incredulidade recebe facadas e é morta. A nossa alegria em Deus também cresce porque vemos que Deus maravilhoso é este que age e que faz e que acontece. E por isso o nosso prazer no pecado só tem que morrer porque nós temos muito mais prazer e satisfação em Deus. Agora, Deus diz que certas coisas não acontecem porque nós não pedimos, diz Tiago. Vocês não têm porque não pedem. Temos que pedir. Se nós não pedirmos, nós vamos perder essas bênçãos todas de ver acontecer aquilo que Deus faz acontecer. Mas há um outro irmão que orou. Vem? Há um outro irmão que orou por aquilo. Por aquela situação, por aquela pessoa. Em último caso, Jesus orou lá atrás em João 17 e arrumou o assunto todo. Ou seja, a oração é respondida. Agora, vamos abraçar aquilo que Deus está a operar. Jovens que ainda não são casados e são solteiros. Um jovem não pode esperar encontrar uma esposa com quem possa casar se ficar de olhos fechados a orar. Não, é para orar de olho aberto. É para orar de olho aberto. Ora sim, mas ora de olho aberto. Ou seja, qual é o ponto? O ponto é procurar amizades intencionais de conhecer uma menina cristã que ama Deus e que possa ser a tua futura esposa. Então vai-te dar a conhecer. Vai a acampamento. Não há nesta igreja esgotou as possibilidades. Mais ou menos. Às vezes está debaixo do nariz e a pessoa não se desperta. Vai a acampamentos da igreja, conferências. Vai procurar, abre o olho e vai. Deus prometeu um escape de tentação e que não haverá tentação que eu não possa suportar. Mas, se tal como para o crescimento espiritual eu preciso me colocar no sítio certo para receber a chuva da bênção de Deus, em relação ao pecado eu não posso colocar num lugar de uma vida cristã mal nutrida e em ambientes que servem de gatilho para puxar pelas minhas inclinações pelo pecado. Então há certos ambientes em que eu não posso estar. Seja ambientes físicos, emocionais, espirituais, pessoais, o que for. Ok? Então Deus leva-nos à vitória sobre o pecado, também sobre a instrumentalidade da nossa obediência, em termos mecanismos pensados, intencionais, de proteção, de acordo com aquilo que sabemos são as nossas fraquezas. E eu não vou dar mais exemplos, mas já perceberam. Ok? Então, uma confiança ativa. O que nós temos que fazer é confiar ativamente em obediência a Deus enquanto esperamos as suas promessas. O problema está quando elas demoram. Quando elas demorarem a se concretizar, não desesperemos. Quando a angústia e a dor parecerem não dar lugar à paz e à alegria, quando a santificação parece que não se impõe sobre o nosso pecado, quando a igreja parece estar mais a ruir do que a ser edificada, perseveremos no caminho da fé e da obediência daquilo que sabemos que Deus pede de nós. E assim, há certas pessoas, e eu conheço aqui algumas na igreja, que Deus parece que tem o prazer
de só alterar a situação em resposta à oração no último instante, quando parecia que já nada poderia acontecer. Mas depois a pessoa olha para trás e vê, Deus cumpre as suas promessas. Por isso é que a Bíblia está cheia de memoriais. Os salmos, por exemplo, em que o salmista começa com o desespero por causa da circunstância em que se encontra, muitas vezes ele é levado a olhar para trás, para as ações de Deus, para se lembrar, Deus é fiel, Deus já fez, eu vou confiar outra vez. Ok? Isso alimenta e nutre a nossa fé e a nossa confiança. Por isso é que conta as bênçãos, conta-as quantas são as bênçãos recebidas da divina mão. Ou seja, há uma soberana operação de Deus. A nós cabe-nos crer e esperar em obediência. Agora, e quando a incredulidade, eu vou caminhando para o fim, quando a incredulidade vencer nos nossos corações? Porque a incredulidade bate nos nossos corações, de todos nós, de mim também. Se formos verdadeiramente filhos de Deus, Ele não nos vai deixar ficar nesse lugar de incredulidade para sempre. Ele vai nos resgatar e levar pela mão tal como fez com Israel. Usará um sermão, usará uma conversa, usará um hino, uma memória do passado, uma leitura bíblica para restabelecer, para renovar a nossa fé, para reacender a nossa fé. Então, arrependamos-nos da nossa incredulidade e façamos ativamente aquilo que nutre a nossa fé. Ler a Bíblia, orar, estar com a igreja, estar em comunhão com o povo de Deus. Agora, não só promessas agradáveis são feitas, também são feitas promessas dolorosas e desagradáveis. Promessas de juízo, como sobre aquilo que aconteceu sobre o Egito. Então, se for o teu caso aqui nesta manhã, e tu ainda não és filho de Deus, tu ainda não respondeste à exortação de te arrependeres, de olhares para a fé com Cristo, sabe que há uma promessa que Deus faz para ti, que se tu não mudares o teu caminho, Ele vai cumprir. A condenação eterna. O sofrimento eterno. O mesmo Deus que promete cuidar de nós é o mesmo Deus que promete julgar aqueles que não se arrependem. Então encontra perdão nesta manhã, neste Deus gracioso que quer ser teu Pai. Concluo. Deus é um grande Deus de uma grande salvação e de um grande juízo. Ele promete redenção e Ele promete condenação. Creiamos nas suas promessas. Metamo-nos no caminho das bênçãos prometidas. Não protelemos essa decisão de ficar fora do caminho das bênçãos de Deus. Perseveremos na fé, na obediência diante das promessas que sabemos que Deus nos fez, porque Ele não é homem para mentir.